O que fazer se estou pagando juros abusivos? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo aqui em nosso canal. A cobrança de juros abusivos é um dos motivos que mais levam o consumidor a passar dificuldades, porque quanto mais juros ele paga em um empréstimo, mais ele compromete a sua renda, assim ele fica preso em uma armadilha, tendo que contrair novos empréstimos, também com juros abusivos. Mas o consumidor tem saída, e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Basicamente, se o consumidor está pagando juros abusivos, ele tem 4 saídas. Ele pode fazer a portabilidade do empréstimo. Eu vou explicar nesse vídeo quais são os casos em que ele pode pedir a portabilidade e como essa portabilidade pode ser feita. Ele pode pausar estrategicamente os pagamentos para tentar uma renegociação futura. Ele pode tentar uma renegociação imediatamente, ou ele ainda pode pedir a revisão desses juros judicialmente, que é a chamada ação revisional de juros. Nós vamos falar nesse vídeo sobre cada um desses pontos e quando vale a pena ou não. E não se esqueça, se você ficar com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu terei prazer em te responder. Comente também se você já tentou renegociar a taxa de juros do seu contrato e se você conseguiu ou não, ou se você tentou alguma dessas alternativas e se ela deu certo ou não para você. Para você saber o que fazer quando você está pagando juros abusivos no seu contrato, você deve tomar 2 passos iniciais. O primeiro é ter em mãos o seu contrato. Se você ainda não tiver o contrato, é seu direito solicitar ao banco ou financeiro uma segunda via, porque só assim você vai saber exatamente o que você contratou e qual foi a taxa de juros que você está pagando nesse empréstimo ou nesse crediário. O segundo passo é solicitar ao banco ou financeira um extrato dessa dívida. Nesse extrato vai vir a informação de quantas parcelas você já pagou, quantas ainda faltam e qual é o desconto proporcional dos juros. Então, de posse dessas informações, você está preparado para negociar a sua taxa de juros. Então, agora nós vamos falar sobre as opções que você tem para reduzir os juros do seu contrato e vamos ver quando vale a pena cada uma delas. Vamos começar falando sobre a portabilidade. Quando a portabilidade ela é possível? A portabilidade ela é possível em todo e qualquer contrato. Uma instituição financeira não pode se recusar a fazer a portabilidade do seu crédito, porque a portabilidade ela é regulamentada por lei e por normas do Banco Central. Então, toda a instituição financeira ela é obrigada a aceitar o seu pedido de portabilidade. E o que é a portabilidade? A portabilidade é você levar o seu contrato de uma instituição para outra, mantendo todos os termos desse contrato, exceto a taxa de juros, que logicamente deve ser menor. Então, como a taxa de juros ela é menor, você pode ou reduzir a quantidade de parcelas, ou você pode reduzir o valor de cada uma dessas parcelas. Isso vai depender da negociação que você tiver com o banco ou a instituição financeira que você está levando o seu contrato. Em alguns casos, muito específicos, também é possível que haja um troco, ou seja, a instituição para onde você está levando o seu contrato ou o seu empréstimo, ela mantém o mesmo prazo, mantém o mesmo valor da prestação, só que como a taxa de juros é menor, vai haver uma diferença que ela paga diretamente a você. E quando vale a pena fazer a portabilidade? Em geral, vale a pena fazer a portabilidade no começo do contrato, porque se você já estiver terminando, já estiver próximo de quitar esse seu contrato, a diferença que você vai ter como retorno vai ser muito pequena. Agora, é claro que toda a regra tem exceção. Se o valor do seu contrato for um valor muito alto, é evidente que mesmo faltando poucas prestações, ainda assim pode vir a valer a pena. Então você deve estudar o seu caso específico. Agora, o primeiro passo para você fazer a portabilidade é fazer uma pesquisa da taxa de juros entre todas as instituições para escolher aquela que mais lhe trouxer vantagem. Se você não sabe como fazer isso, eu vou deixar abaixo um link para o site do Banco Central, onde é listado todas as instituições financeiras com a taxa de juros em todas as modalidades de crédito.
Você pode fazer a pesquisa do seu caso específico. E se você ficar com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou explicar detalhadamente como você pode fazer. Agora, ao fazer a portabilidade do seu contrato, tenha muito cuidado. Existem diversas empresas de má-fé que estão ludibriando o consumidor e o consumidor pensa que está fazendo um bom negócio quando na verdade ele está caindo no golpe. Então, tenha certeza daquilo que você está fazendo, leia exatamente o contrato. Se você ficar com alguma dúvida, procure um advogado para se informar, para você não ser vítima e em vez de sair de um problema, você acabar entrando em um outro muito maior. Então tenha muito cuidado com a portabilidade. Uma outra alternativa que o consumidor tem é renegociar a taxa de juros do seu contrato diretamente com o banco ou a financeira. Mas nesse caso, tenha cuidado redobrado, porque todas as instituições elas aceitam renegociar, entre aspas, esse contrato. Na verdade, o que elas fazem é piorar a situação do consumidor, porque elas dizem que vão reduzir o valor da prestação, mas em compensação aumentam o prazo de pagamento. E assim você vai pagar muito mais juros pensando que você está reduzindo o que você já está pagando. Então tenha muito cuidado. Sempre procure se informar, pegue cópia antecipada do contrato, leia para você ter certeza do que você está fazendo. Então, renegociar a dívida diretamente com a instituição financeira geralmente não é um bom negócio. Uma outra alternativa que o consumidor tem é simplesmente parar de pagar o seu contrato. É claro que isso não é possível no empréstimo consignado, mas em todos os outros tipos de empréstimo é possível que seja feito. Mas entenda bem, eu não estou falando para você se tornar inadimplente. Eu estou dizendo para você pausar estrategicamente os pagamentos. Agora, por que isso vale a pena? Porque as empresas, os bancos, eles têm todo interesse em te receber. Então, a partir do momento que você pausa o pagamento, eles com certeza entrarão em contato fazendo propostas para a quitação dessa dívida ou para a redução dos juros. É claro que no primeiro momento vai vir aquelas ameaças, mas você pode ficar tranquilo, passado esse momento de turbulência, com certeza eles vão propor uma condição melhor do seu contrato. Agora, durante esse tempo, você deve guardar o valor das prestações, inclusive para quitar essas prestações que já ficaram em atraso. Então, às vezes, pausar estrategicamente o pagamento pode ser uma das melhores opções, desde que você guarde esse dinheiro e que você tente renegociar essa quitação posteriormente. A quarta e última alternativa é a ação revisional de juros. A ação revisional de juros ela é possível em todo e qualquer contrato, seja consignado ou não. Eu tenho outro vídeo onde eu falo mais detalhadamente sobre a ação revisional e aconselho que você assista. E como funciona a ação revisional de juros? A ação revisional de juros, na verdade, é uma ação revisional de cláusula contratual. Nessa ação se pede a revisão da taxa de juros. E como é uma ação judicial, é necessária a atuação de um advogado. Esse advogado irá entrar com a ação fazendo o pedido. Pode ser feita a consignação do valor das parcelas ou não. Isso vai depender da estratégia que você adotar junto com o seu advogado. E por que essa ação é possível? Essa ação é possível porque já existe um entendimento na justiça que é abusivo quando o banco ou financeira cobra o dobro da taxa de juros média de mercado. E quando a ação revisional vale a pena? Isso vai depender de caso a caso. Em geral, ela vale a pena quando o valor que você vai ter como benefício é superior às despesas. Como eu falei, é uma ação judicial. Para isso, você vai precisar contratar um advogado para entrar com essa ação questionando a taxa de juros do seu contrato. Em geral, quando você entra com uma ação judicial, você tem dois tipos de despesa, que são as custas do processo e as despesas com o seu advogado. Em geral, na ação revisional, o consumidor ele consegue a gratuidade de justiça. Isso significa que ele não vai pagar as custas do processo, porém ele vai ter que pagar as despesas com o seu advogado se ele não for assistido pela Defensoria Pública. Então, para você saber se vale a pena, você deve fazer uma avaliação prévia do retorno que você vai ter em relação ao custo que você vai ter com essa ação. Conversando previamente com o seu advogado, ele deve elaborar os cálculos iniciais onde você vai ter uma noção, pelo menos, de qual vai ser esse proveito e quanto é que ele vai te cobrar nessa ação. Só assim você vai saber se vai valer a pena no seu caso ou não. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui.
Se você ficar com alguma dúvida, deixe nos comentários que terei prazer em te responder e até a próxima.